De volta para a parte 2 da aula de sistema genital feminino, eu sou a professora Vivian Silva. Começamos essa aula, então, falando a respeito da vagina. A vagina corresponde a esse tubo músculo membranáceo, bastante distensível, de cerca de 8 centímetros de comprimento, que vai unir o colo do útero ao meio externo, a região que nós chamamos de vestíbulo da vagina. Nessa imagem, em corte do útero, a gente pode ver bem aqui as paredes da vagina sendo afastadas pela pinça e observar a presença do colo do útero no seu interior. Este vão, essa região que ficou aqui, ó, entre a vagina e o colo do útero, ela é uma área muito importante para o exame do genital feminino, que recebe o nome de fórnice da vagina. É o recesso, é o vão ao redor do colo do útero, que é formado então aqui pelas paredes da vagina. Aquele exame, aquele toque, exame de toque vaginal que nós víamos aqui anteriormente, então, ele é feito pela introdução dos dedos do médico ou do enfermeiro nesse vão aqui, ó, nesse vão aqui, tudo ao redor do colo do útero, que nós chamamos então de fórnice da vagina. Inclusive, no exame do Papa Nicolau é coletado o material para análise dessa região aqui do fórnice, não só aqui do interior do colo do útero, pelo ósseo do útero, mas também dessa região do fórnice, para se fazer análise desse material. A vagina se abre num ósseo, nessa região que nós chamamos de vestíbulo da vagina, e nessa imagem aqui, na posição ginecológica, nós vemos bem aqui o ósseo da vagina aberto, ele tem um formato bastante irregular depois em que a mulher tem a sua primeira relação sexual, né? Então, enquanto isso não acontece, ele é mais arredondado pela presença do ímen. Muito bom. Passamos agora, então, a falar a respeito dos órgãos genitais externos, aqueles que estão por fora da cavidade pélvica. Essa região recebe o nome de vulva ou de pudendo. Ela é formada por tecido bastante sensitivo e erétil, ou seja, que se enche de sangue e aumenta de volume quando estimulado. Ela serve também para orientar o fluxo de urina e evitar a entrada de material estranho pelos ósseos externos da uretra e pelo ósseo da vagina. Vamos começar falando a respeito do monte do púbis, que corresponde a essa região de gordura, uma camada de tecido adiposo sobre a sínfise púbica. A deposição de gordura nessa região, ela aumenta bastante durante a puberdade, mas diminui na menopausa. E durante a puberdade, essa região passará a ser coberta por pelos. O monte do púbis se continuam com os dois lábios maiores. Atenção, pessoal, não vamos usar o termo grandes lábios. Grandes lábios está errado. É um termo incorreto do ponto de vista anatômico. O termo correto é lábio maior, que é o termo que nós usaremos. Os lábios maiores, então, são duas pregas cutâneas de pele, coberto por pelo, bastante tecido adiposo dentro. A pele nessa região costuma ser mais escura, hiperpigmentada pela ação do estrógeno, pela ação dos hormônios. Contém bastante tecido adiposo que diminui com a puberdade, né? A falta do estrógeno faz com que diminua a deposição de gordura aqui. Fazendo então, sendo os dois lábios maiores, uma proteção importante para os ósseos, né, para a entrada aqui do trato urogenital. Internamente aos lábios maiores, nós encontramos aqui duas pregas cutâneas de pele glaba, de pele sem pelos, pele lisa, glaba, que são os lábios menores. Também não vamos usar o termo pequenos lábios, pois é um termo incorreto. O termo correto são lábios menores. Também possui tecido erétil, também possui função de proteção do trato urogenital, e no encontro desses lábios menores está situado o clitóris. Os lábios menores também delimitam uma região que recebe o nome de vestíbulo da vagina. Vestíbulo da vagina, então, corresponde a esta região que nós circundamos em verde, é o espaço entre os lábios menores. Esse espaço que está aqui, ele vai conter esse primeiro furinho,
que é o ósteo externo da uretra, por onde sai a urina. Esse furo maior, que nós chamaremos de ósteo da vagina, por onde entra o pênis, o espermatozoide, por onde sai o feto e o fluxo menstrual, e ainda esses dois pequenos ósteos que correspondem aos ósteos das glândulas vestibulares. Então, repetindo, o espaço entre os ósteos menores corresponde ao vestíbulo da vagina. O que eu tenho no vestíbulo da vagina? O ósteo externo da uretra, por onde sai a urina. O ósteo da vagina, por onde sai o feto. E as glândulas vestibulares, cuja função é lubrificar o ósteo da vagina. Ok, pessoal? Olha, lembra que nós tínhamos falado anteriormente que lá no ósteo da vagina nós vamos encontrar aqui uma prega que corresponde ao ímen nas meninas, nas mulheres que nunca tiveram relação sexual. Esse ímen, ele circunda então o ósteo da vagina e olha só, quando a gente vai olhar a região do vestíbulo da vagina de uma menina que nunca teve relação, nós vemos que o ósteo da vagina ele é bem redondinho, pela presença do ímen. Esse aqui é um ímen mais frequente, um ímen normal. Ele pode ser septado, ele pode ser cribriforme, embora estas duas condições sejam raras, é muito raro aparecer ímen com esses formatos, embora seja possível. E após a primeira relação sexual, o ímen se rompe e sobram pequenos sinais da presença do ímen aqui então no ósteo da vagina. Esses sinais recebem o nome de carúnculas imenais. São os remanescentes do ímen após a sua ruptura, fazendo com que o ósteo da vagina não seja mais bem redondinho, bem regular, né? Fica com esse aspecto mais irregular, ok? Muito bom. E outro ponto importante, outro órgão genital externo importante feminino é o clitóris, que se encontra aqui, no encontro entre os lábios menores. Isso que a gente vê aqui, pessoal, esse pedacinho aqui, olha, corresponde apenas à glande do clitóris. Ele é um órgão homólogo ao pênis, ele é um órgão erétil que aumenta de tamanho, de volume, quando estimulado. Então, se a gente olhar nessa imagem anterior, na qual a gente está vendo apenas a glande do clitóris, vemos que ele é coberto por um tecido, é o prepúcio do clitóris. E se a gente dissecar lábio menor, prepúcio do clitóris, aí sim a gente vai ver o clitóris como um todo. Olha lá, que grande o clitóris aqui, ó, com a glande do clitóris, com os ramos do clitóris, tudo isso daqui é clitóris, tá bom? Ele fica ali apoiado sobre a sínfise púbica. E nessa imagem aqui, além do clitóris, nós vemos aqui também a uretra, né, a vagina, e ao redor da vagina, esta glândula que vocês veem aqui, que corresponde à glândula vestibular. A glândula vestibular, ela vai secretar um muco que vai lubrificar o ósteo da vagina, facilitando a cópula, a entrada do pênis, os movimentos penianos durante a cópula. Essa glândula vestibular aqui, pessoal, ela é bem pequenininha e ela tem um epônimo, que é a glândula de Bartholin. Então, claro que na anatomia a gente vai usar o nome anatômico, glândula vestibular. Porém, essa glândula ela pode sofrer infecção e aumentar muito de tamanho. A doença da glândula vestibular, a infecção da glândula vestibular recebe o nome de bartolinite. Por que bartolinite? Porque o epônimo da glândula vestibular é glândula de Bartholin, então a doença dela é a bartolinite. Ok? Dessa maneira, então, finalizamos o estudo anatômico desses órgãos tão interessantes, desse sistema tão interessante e maravilhoso, que permite, então, a perpetuação da nossa espécie, a geração de uma nova vida, que é o sistema genital feminino. Bons estudos e até a próxima aula!